natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. Chegou um tempo que eu não ia. Depois de mim iam aquelas que visitam, as supervisoras, orientadoras que ficavam. A gente dividia Petrópolis, tinha uma por área da cidade. Às vezes chegava uma professora do estado, ficava besta de ver o material que a professora do município levava para suprir. Se não levasse, o que é que ia fazer lá? Era essa a minha outra pergunta. Que materiais eram esses? Bom, Você falou que tinha pouco dinheiro, a escola custava pouco, mas e os materiais que eram usados? o material didático. Papel, tinta, essas coisas. Tinta. Eu tinha que comprar. Não podia Trilha, comprar. esse negócio E o tinha. que o senhor comprava? Hein? O que o senhor comprava? Papel, tinta? Papel, o que tinta. mais? Me lembro que tinha uma cartilha. Essa cartilha Sarita. Eu não tenho. Infelizmente, quando veio a Gloriosa, aí a gente teve que dar fim. Às vezes até a memória, não sabia mais de nada. Mas não tinha apoio do governo federal não, pai? Não. Estou dizendo que só teve um apoio de Darcy Ribeiro, que deu uma verba de Java para fazer umas escolas pré-fabricadas. E teve essa cartilha Sarita. Era uma cartilha de alfabetização. Sim. Eu acho que ela continuou, era muito interessante. Sarita, todo mundo sabia da Sarita. Nós tínhamos, aí o departamento era Dona Margarida, Dona Nailde Ferreira Pinto. Ela tinha uma equipe em cada acampamento. Toda semana ela levava 100 livros, 100 livros, 100 livros, 100 livros, 100 livros, aí rodava. Todo sábado eu vinha lá rodar. Até que passasse em todos os apartamentos, aqueles livros. Além disso, tinha um caminhão que rodava a cidade. Uma biblioteca. E além da biblioteca, tinha uma biblioteca popular ali, em frente à Catedral Velha, que ali tinha No Coreto tinha tinha a biblioteca e tinha a galeria de arte. a Galeria de Arte. Tinha outra lá no cruzamento das Quintas, Leão Veloso, Para mais negócio. ali tinha, não tinha um espaço ali grande, Tem uma quadra de esporte. ali tinha outra biblioteca. Acabaram com tudo. O mal desse país é a alfabetização, o povo saber ler e escrever. Para os militares, né? Você disse que o apoio do governo federal, mesmo nessa época, era quase que inexistente. Mas aqui no ano de 61, 1961, teve aquele congresso, aquele encontro estudantil, que eu disse na época, foi um dos maiores do mundo e tal. E tiveram presente aqui nesse encontro da UNE, já com Aldo Arantes na presidência da UNE, né? E aqui teve João Goulart, Tancredo Neves, Brizola, esse povo todo esteve aqui com o João Maranhão. O Teatro Alberto Maranhão, o encontro, o seu negócio, eles prometeram apoio de Djalma e tal. Ele levava muito a sério o problema da educação. E depois, eu me lembro, ele teve um ministro da educação, foi um baiano, Raimundo, não sei das fontes, que veio aqui e disse ao doutor Adolfo Neto que horrorizou-se. Aquele ministro mesmo, pede para ver um negócio desse. Ele não conhecia. Ele nunca sujou o sapato dele com o pó dos acampamentos. Nem no Grutac.
Eu tô dando frio pro ataque, né? E a campanha? Teve uma parte com adulto à noite, mas não era tanto quanto. Mas funcionava. E tem mais uma coisa. A gente fazia merenda colar, todos eles levavam, eu levava um lanchezinho, quando era na hora, leite, muito do físico, era a alimentação de muita gente à noite. Essa parte da educação de adultos, você... Teve um de encadernador, teve um de barbeiro, teve uns 3 ou 4 só. Aí já foi já no fim, coisa, começou o problema Parece que o próprio Chico Santeiro chegou a dar uma oficina. de Chico Santeiro no acampamento. No acampamento. No acampamento. Outro dia eu me encontrei com ela. Qual era o bairro de Chico Santeiro? Era Manhuí. Lá no final de Manhuí. Aí eu encontrei há poucos dias uma professora, uma senhora idosa, professor, como vai? Olha que nome que eu não sei. Aí ela disse, o senhor está vendo esse absurdo desse pessoal fazendo? Eu disse, eu ia dar aula na escola lá de Chico Santeiro, que era lá para um acampamento, ia do ônibus até o pé da ladeira, de lá subia a ladeira a pé para dar aula, descer todo dia. Foi um salário de R$2. 2.000 cruzeiros na época, né? Quem tomava conta disso era o Mapimento. 2.000 cruzeiros nessa época equivalia ao quê? Tempo de salário de 1.000 cruzeiros. Tem alguma referência? Não. Aí veio a Gloriosa, aí acabou com tudo. Eu fui hóspede do Coronel Esteves Caldas, 196 dias. Aqui? O RI. RO, lá na praia. Aí tá lá, você estava vendo o mar, né? Estava vendo o Rio Potengi. Então, todos os acampamentos, esses acampamentos que tem aulas de manhã? Às vezes não ocupar todos os acampamentos, porque o pessoal não ia, não tinha tempo, era um pessoal mal alimentado, precisava descansar um pouco, mas sempre tinha. E além dos acampamentos, os adultos tinham aulas em outros lugares? No caso, existiam círculos de cultura, não existia nessa época? Círculo de cultura? Não sei. Não, porque... Para esses adultos, o senhor se lembra entre Moacir Góes e Paulo Freire? Não, no pé no chão, o método Paulo Freire. O método Paulo Freire, a Luiz levou ele para Angico para se exibir. Só foi a participação do Paulo Freire, foi As 40 horas dele. a campanha de pé no chão não teve Paulo E Freire. por quê? Por quê? Porque não tinha o que ele fazer aqui. Teve um momento, nós temos uma foto de Paulo Freire num acampamento da campanha do Pé no Chão, em uma reunião. Tinha sempre aqui, era muito amigo de Moacir, Paulo Rosa, de Viral. Esse pessoal do Recife tinha sempre aqui. E outros métodos de ensino, o senhor tem conhecimento que eram usados? Se não era o Paulo Freire? Só qualificado para fazer isso. O que a gente sabia que tinha, podia falar, o mínimo era em saber ler e escrever. Se todo mundo soubesse ler e escrever, era uma beleza. Ainda tem. Mas devia ter, pai. Devia ter. Porque se foi criado ginásio, devia ter um Pode ser, método de né? ensino.
Eu já disse aqui que não tinha professores disponíveis. Mesmo que a gente quisesse contratar, não tinha, porque só tinha uma escola normal aqui que funcionava 40, 50 moças por ano do estado. Não era só para Natal, não. Tinha de Macaé, do interior todo tinha gente estudar aqui, porque só não tinha escola normal. Era em Natal. Depois voltava para as suas cidades e ensinava nos seus municípios. O que ficava em Natal era muito pouco. O ensino privado pagava melhor. Tem que contar. Convém levar que a grana é fundamental. E a remuneração, então, das professoras era muito pequena? De uma maneira geral, de todo mundo, né? A gente. Eu era quem pagava esse pessoal. Saía num sábado, ia meu telefone de acampamento pagando a pessoa. O senhor retirava o dinheiro? Pagava. Em espécie, em vivo. Eu me lembro que parece que o último pagamento já chegou a ser R$5, mas já foi no começo, porque a Gloriosa foi no começo do ano, né? Cruzeiro, né? 5.000 cruzeiros, né? É. Eu nem paguei todos, porque é colhido por lá para a pensão do coronel Esteves Caldas. E como foi isso, assim, esse final aí? Na cadeia. Mas foram presos dentro trabalhando, né? Eu fui preso trabalhando. Dentro do. Aqui nesse aquele prédio que tinha aqui onde hoje é o viaduto do Balde, ali tinha um prédio que era a Secretaria de Educação. Eu estava trabalhando quando o rapaz chegou, até eu conheci, Vela Branca, o apelido dele, desculpa, não sou eu sei que tá certo. E foi assim com essa delicadeza todo dia. Porque era uma pessoa conhecida, era amigo. Mas foi assim que o senhor ficou sabendo do golpe? Não, foi... Não, a gente já vinha de sobreaviso, sabia que vinha uma coisa por aí. Quando veio para valer. Eu fui preso no dia 9 de abril e fui solto no dia 23 de outubro do mesmo ano. 196. Esse aqui não me conheceu quando eu saí. Pois é. Não me lembro não, papai. Eu tinha 2 anos. Pois é, passei 196 dias. Aí a gente perde muito ano das coisas. Djalma foi preso, Djalma foi embora para o Uruguai, não voltou mais. Margarida saiu, Diva, todo mundo. Fica. Aí veio. Foi Pernambuco. Quem ficou no lugar da gente, eu não sei, mas não deu, não dava aquele caráter de campanha que dava. Aí não podia, porque já era o almirante, né? Quem? O almirante técnico Foi César Pires de Lima Ribeiro. Seu Mal, como era a questão da cultura popular nessa época, a relação com a campanha, com o ensino? Porque tinha era um período que se valorizava muito, né? A cultura popular do folclore. Folclore, o movimento da cultura popular, o Ararunas, o próprio carnaval. o próprio carnaval mesmo. Carnaval, o Araruna. Casa Branca, Modelô, o Seu Guedes, lá
E essas manifestações culturais tinham relação com a Iam pra dentro da campanha? escola? Iam para a escola, acontecia alguma coisa? Formalmente não, mas eram nos bairros, as pessoas participavam. Eu estou querendo saber se tinha alguma coisa a ver, por exemplo, recreação desse pessoal na escola. É isso que ela quis perguntar, eu entendi. Não, formalmente não. Certo. Quem cuidava disso era Maílde Pinto. Maílde Certo. era cultura popular. Era toda com Maílde. Maílde, um rapaz que morreu há poucos dias, é Mirabô, não foi, César? Mirabô morreu? Não. Não, quem foi esse que morreu há poucos dias? Daí foi com o Joel. Não, daí não é. Não? Daí eu sei que morreu, é meu primo. Não, aquele rapaz que morava lá em São José de Campos, lá em São Paulo. E era dessa época? Não me lembrando. Ah, sim, é. Dailô Varela? Dailô. Dailô Varela. Sim, Dailô. Não trabalhou na campanha. O Maílde Pinto Marildo. Dailô Varela. trabalhava com o Maílde. Morava em Machado de Assis, São Paulo. Daqui ele mora lá. É. Porque Djalma, inclusive, Djalma nomeou historiador da cidade, Câmara Cascudo, o poeta da cidade, Newton Navarro, e assim por diante. Ele tinha essa ligação muito forte com a cultura, com movimentos culturais. Ele era muito chegado a isso. Djalma, Paulo Macedo foi. Paulo Macedo era o quê? Era o jornalista que dava cobertura de Djalma. Uma história que dizem que quem fazia esse trabalho na prefeitura era o irmão de Romildo, que tem o apelido de Gil Braz. Gil Braz. Gil Braz. Aí romperam o PSD com o Djalma. Aí Gil Braz foi para fora. Aí Djalma viajando pelo interior, passou em Patu, tem uma... Seu Djalma, eu queria trabalhar com o senhor, me leve para Natal. Eu não dou muito trabalho, não. Tá bom. Aí chegou, nomeou, disse que era para desmoralizar Romildo e Gil Braz. Trouxe Paulo Macedo. Paulo Faena. Paulo Miro Faena. Paulo Papafico. Hein? Paulo Papafico. É. Cicílio, era. né? O Cicílio, o Cicílio. E mais, agora dessa época, da área cultural, né? Não sei se Deliano teve alguma participação. Acho que pouca coisa, né? E eu não tenho mais elementos, né? Isso era muito mais. Aquela lá da França, como era o nome dela? França. Lali Carneiro. Lali Carneiro. Ela trabalhou também. Maria Lali. Foi presa também, né? Ficou essa presa. E Geniberto? Maria Lali Carneiro. Geniberto trabalhou na campanha ou era de outra área? Não. Eu acho que Geniberto trabalhou no negócio das 40 horas de Angico. Paulo Freire, ele, Josimar, aquele pessoal, né? Josimar. Mas não trabalharam. Marcos Guerra, Marcos Guerra. Aí já não era campanha de Galuchão. E, senhor Omar, como diretor de ensino, o senhor disse que era responsável pela seleção das professoras. E as diretoras? Era também mais ou menos assim. A gente procurava a informação, quem era, quem não era. Porque tinha umas professoras mais antigas que trabalhavam na campanha e que conhecia as professoras que iam trazendo para trabalhar com a gente. Tinha uma senhora que era a supervisora geral da Clívia Marinho Lopes. Uma pessoa muito excelente, muito boa. Clívia Marinho Lopes. É. Ela é supervisora. Ela era ela quem tomava conta daquelas
supervisoras que Eu fizeram. coordenava a supervisora. E nos acampamentos também. Era uma pessoa muito boa, Dona Antônia. Morreu. E sobre a matrícula dos alunos, como era feita? Nas escolinhas, a professora saía de casa em casa, arrebanhando, né? Formando tudo. Depois que houve o acampamento, ia também as pessoas, as professoras, era bonitinha, elas iam, a professoria vinha para a escola com 5, 6, 8, 10 menininhas acompanhando ela. Era bonitinho. Tinha matrícula mesmo, Matrícula. com ficha de matrícula, com documento, registro? Tinha tudo isso. No acampamento tinha, né? E dessa época, o acampamento devia mandar para a secretaria. Secretaria. No dia que faltava merenda. Quando faltava merenda. Ele ia parar no gabinete do prefeito. Aí ele já manda. Oh, não tem merenda, esse é o responsável. Não era o dona. Não era. Mas chegou a voltar no Como é o nome do cara? Trabalhar com a Luísa, era um jornalista, era muito amigo de Aloysio, Era jornalista. Moreno. João Uraí. Não, Não? João é preto. Não é preto. Amigo João dele. Uruaí. É. João Uruaí Nunes João do Uraí do Nascimento. Nascimento. Trabalhava com a Luísa. Jornalista. Como era o nome? Erivan França. Erivan. Erivan. Erivan França. Que a moça que cuidava do leite, que era representante do filho aqui, era Erivan. Eu com Dona Erivan criamos uns galinheiros, criar galinha no acampamento para Reforçar a merenda. reforçar a merenda. Fazia sopa, distribuía ovo, cozido, essa coisa toda. Um dia, vamos tirar aquelas galinhas e aqueles galos que tem agora. Estão muito velhos, estão produzindo pouco. Eu substituo. Eu tirei. Quando ele chegou lá, que não tinha nem um galo, nem uma galinha, nem um pinto, endoidou. Não foi atrás de mim, onde eu estivesse, para dar conta. Não, fica calmo. Depois de 2 ou 3 dias começaram a chegar as galinhas de Erivan. Erivan, nesse caso, era uma mulher. Era, Dona Lívia. Erivan. Era criado galinhas dentro do negócio. Dentro dos acampamentos. Tinha, E os galinheiros, tinha uns galinheiros, Galinheiro e tinha horta espaço também. próprio. ovo, tal, era para alimentação, para reforçar a merenda, né? E tinha a horta também? Horta? Também. Era essa coisa básica. Já faz um Cebolinha, Cebolinha, pimentão. tomate. Já fazia um tempero. Qual era o horário que funcionavam esses acampamentos? Olha, as aulas começavam no horário, às 7h30 mais ou menos. Aí ia direto até 10 horas, 10h30 da noite. Porque ia à noite entre os adultos também comiam. Chegavam todos eles com um lanchinho, era só dar o leite, também leve e copo, porque não tinha lá para distribuir. Mas isso de faltar merenda acontecia muitas vezes? Acontecia. E por quê? Não era muito, mas acontecia. E qual era o motivo? Porque, às vezes, o leite que vinha do FIS demorava, esse negócio de alfândega, dessa coisa, tudo. E, além do município de Natal, o FIS fornecia para todo o estado. Não era só nós, né? Era aquele leite americano, né? Era
Fundo Internacional de Socorro à Infância. FISE. Que é uma preparação para o acordo de Mercosur e depois o acordo do negócio que aconteceu depois. Aconteceu no governo da Luiz. Foi um dos motivos do rompimento da Luiz com o Djalma, né? O plano da educação. Como era trabalhar com o Moacir? Moacir, eu trabalhava com Moacir como se fosse um irmão. Ainda hoje a mulher dele, Neném, Maria Conceição Pinto de Góis, eu chamava Neném, porque ele só chamava ela de Neném. Ela mora no Rio. No mesmo edifício que mora Diva. Clara Glória mora lá, né? Clara, filha. Nas Laranjeiras. No edifício Águas Férias, se não me engano. Nas Laranjeiras. Nas Laranjeiras, quase das Laranjeiras. Você passando desse edifício, tem uma ruazinha preta, aí do lado de lá é o Cosmo. Como era trabalhar com o Moacir? Sim. Mas era um negócio tão íntimo. E a gente trabalhava com tudo combinado, tudo certo. Quando havia alguma dificuldade que a gente não tinha, levava-se para o Djalma. E ele resolvia com a gente. Mas era uma pessoa muito boa, nosso senhor. O mestre. O mestre e o professor. O professor eu trabalhei depois com ele, era Hélio Xavier de Vasconcelos. Está inválido de cima de uma cama há uns 8 anos. Não faz nada. Não fala, não toma remédio de lá. Novo, ruliço. Inválido. Ele teve uma participação também importante, né? Tanto na campanha de Pé no Chão, quanto na movimentação da educação. Não foi secretário de Educação do Estado. Ele teve mais uma participação nos movimentos estudantis. Foi presidente da UE, União Estadual dos Estudantes. Participava de tudo que era congresso da UNE. Era bom o congresso da UNE. Da UNE. Da UNE? Da UNE, União Nacional dos Estudantes. Da UNE. Ah, sim. Tá. Eu fui um em Niterói e outro em Bauru. Bom danado. São Romano, o senhor que teve essa participação política, os objetivos políticos assim, maiores da campanha? Não, o objetivo era alfabetizar. Não, porque era muito difícil. Primeiro tinha que fazer a formação do professor, para o professor passar para frente. E não havia tempo para isso. Tem mais alguma coisa? O Júlio está dizendo, claro que tinha. Conversa piada. Claro que tinha orientação política na campanha. É evidente que tinha. Lógico que tinha. O Djalma era homem de esquerda. Né? Não tem. Djalma, vocês todos eram homens de esquerda. Vou lhe dizer. Tinha uma tendência de progressista. Uma participação, nem uma finalidade política. Eu fui candidato a vereador, tive uma pífia votação. E vai da questão político-partidária, né? Outra coisa, política eleitoreira. A gente está falando da política, da orientação política programática mesmo, projeto. Sabe? Esse projeto não pretendia o quê? Pretendia alfabetizar por alfabetizar ou alfabetizar para libertar, alfabetizar para tornar cidadãos conscientes, certo? Do seu destino, etc. Sabe? O discurso de Djalma dizia isso. Ele falava da campanha de Pé no Chão claramente. O discurso do prefeito colocava isso na praça pública. A mãe de Tarcísio é irmã da mãe. Eles são nossos primos. Dedê
Ele era o primo mais velho da família. Depois do Índio era Moacir. Daí foi de Areia Branca, né? É. Lá tem uma pessoa que a gente não fala pouco nome dele, mas ele foi uma pessoa fundamental na campanha. Maria do Rosário da Silva Cabral. Importantíssima. Nega. Maria do Rosário da Silva Cabral. Rosário Cabral. Rosário Cabral, certo. É. Foi uma pessoa importantíssima. Era quem coordenava a parte pedagógica da campanha, parte técnica. Muito boa. Depois me encontrei com ela na educação do município, do Estado. Eu fui parar no Estado também. Mas no Estado eu não tinha muita influência. Né? Mas eu quero registrar essa presença de Rosário Cabral. Muito importante. Margarida Cortez. Essa era uma pergunta que eu ia fazer antes de terminar tudo. Assim, pessoas que o senhor lembra. Então... Rosário Cabral. Diva. Sanete. Margarida Cortez. Não, outra que a gente falou. Margarida Cortez, por favor. Margarida de Jesus Cortez. Dona Clívia Marinho Lopes. Tinha um professor, Erli Parente. Professor de geografia. Tinha outro que era muito engraçado, magro, alto. Eli, Lama Sabaquetá. Lama? Senhor, por que me abandonaste? Sim. Ele foi seminarista, não tem. Como era o nome dele? Só me lembrando. Walter José da Silva? Não, era um magro, alto. Tinha um menino que foi diretor do acampamento da Nova Descoberta, que tinha um defeito numa perna, era professor. Maria Eulina Agra. Maria Eulina Agra era professora. Era diretora de acampamento. De acampamento. Qual acampamento? Aqui da Avenida 3. Agora sei. Maria Eulina da Silva Agra. O pai dele era Da Silva. um major da polícia. Foi nada. Você se lembra de pessoas como o Sr. Ribamar, Hein? Zé Ribamar, né? Salizete? Ribamar, nós somos de Caraúba, né? Tá aí. Era uma pessoa engraçada. Sabia tudo. Se eu quisesse mandar fazer, ele fazia. Ainda está vivo aí. É porque ficar um só é difícil. Mas juntando assim, umas 3 ou 4 pessoas, seria bem melhor. O Maílson aqui, o Maílson tinha dado parte muito importante na parte de cultural. Mas nós vamos conversar com ela Vamos também. conversar com ela. Esse aqui é o encarregado de receber título. E vai com o Maílson. Maílson faz 4 discursos numa sessão só. Começa a falar, aí se lembra. Aí... Maílson Ferreira. Mas, dona Maílde, olha, se você quiser conversar com ela, você ande logo. Porque ela tá já... Papai liga para ela e diz: Maílde, você já morreu? Não. Ah, ainda tá vivo, então eu só vou morrer depois que você morrer.
Tenho uma última pergunta para fechar. Qual foi para o senhor a importância de ter trabalhado na campanha? Para o senhor como profissional, como pessoa, o que a campanha importou na sua vida? A consciência da necessidade da educação, alfabetização, educação, que a gente vem de famílias tradicionais, não tem liga para essas coisas. Quando chega num meio como esse da campanha do Pé no Chão, aí você muda completamente o universo humano. As pessoas que passam fome, as pessoas que têm necessidade, trabalham por 2 ou 3 reais por mês, porque precisa mesmo, que cede uma sala, não é porque quer fazer alfabetização, não, porque aquela sala leva menino, leva merenda escolar, essa coisa toda. E isso foi o que mais me prendeu a educação, de uma maneira geral, é isso. Essa consciência da necessidade da alfabetização. Não só a alfabetização, mas o outro lado da formação cultural do povo brasileiro. Esse discurso que Djalma fazia sempre, dizia que nós não seremos mais uma cubata africana. Seja lá o que diabo for cubata. Você sabe? Eu não sei não. O irmão dele, Luiz Maranhão, Unidade aprisionada. muito figura, muito forte. Do Maranhão Filho. Marido de Odete José. Tem uma pessoa que trabalhou com a gente, mas era mais ligada a Maílde. Era a filha dela. A filha de Maílde. Como é o nome dela? Como é, César? O nome da mulher dele? Mulher casada com o Roberto. Não. É essa mesmo. Ela é professora da universidade. Dilma. Ela é desligada assim. Tem um fato muito engraçado. Ela foi a uma reunião em um determinado local aqui da cidade, é ali do lado da roça, da ribeira. Quando terminou, cada um no seu carro, ela ligou o carro. Na frente dela saiu o carro, aí ela chegou quando deu fé, deu fé bom. Deu fé. O doutor Deu fé, estava no portão da base naval do Natal, o carro. O senhor o que vai falar com quem? A senhora está no carteiro, na base naval. Ah, meu Deus do céu, eu não vinha para aqui não. Eu fui acompanhando o carro e pensando nas coisas. Automático. Automaticamente foi. Dilma trabalhou na campanha, tá no chão também. Trabalhou no gabinete de Maílde. Mas olha, eu fiquei curioso para saber mesmo da história, dessa história que você sabe. Os criminosos destruíram esse sonho. Era altamente inflamável. A palha de coco. Coqueiro seca. Em dezembro. Alguém depois jogava uma ponta de cigarro. E já vinha na briga política. Aí deu. Caiu a sopa no mel. As mãos criminosas acabaram com o acampamento. Mãos criminosos que destruíram esse sonho para você tentar. Isso nesse texto, essa faixa foi escrita por João Dali, amando que deixaram.
Mas a história é que irmãos criminosos queimaram o acampamento. Foi uma ponta de cigarro? Deve ter sido. Cheio de Não houve inimigo. mais, porque o apartamento, os meninos não fumavam, né? Não é que eles não é que eles não gostassem de fumar. Não tinham era dinheiro para comprar Naquela cigarro. época tinha 2 maconheiros em Natal, né? Só. Ninguém fumava. Então o senhor acredita que foi Não. sacanagem ou Não, eu tenho a impressão que não foi sacanagem porra nenhuma. Aconteceu. Mas não é muita coincidência não ter acontecido. É muita. Aquilo queimava mais do que celuloide. Não é? realmente é uma coisa muito. É altamente É a inflamável. primeira pessoa que eu estou ouvindo dizer que não foram mãos criminosos. Não, eu não estou dizendo que não for. Eu não tenho a prova para Já dizer. prova material, certo. Aí tá bom. Só que isso dando suspeito é que foi. Né? Não sei, é que eu escuto tudo. E quanto tempo foi reconstruído? Quanto tempo foi reconstruído o acampamento? Não foi reconstruído. Não? Não. Foi reconstruído? Eu tive um dia reconstrói. É palha de coqueiro, livre. É só mandar buscar as palhas, virar isso. O acampamento que foi totalmente destruído foi reconstruído? Já não conseguiu reconstruir? Isso, uns dias lá, o povo tomou conhecimento, viu o estrago. Mas deve ter aproveitado para campanha. Né? Qualquer um aproveitaria. Hein? Qualquer um aproveitaria para usar na campanha. Foi. Não sei se saiu mais ou menos do jeito que vocês queriam. Com Saiu certeza. ótimo. Muito obrigada. Porque faz tanto tempo que a gente viveu isso. É muito tempo, minha filha. Imagina. 50 ou 60 anos. 50 É, anos. 50. 51 anos agora. Então você foi muito bem mesmo. Foi ótimo. Eu quero, para encerrar, agradecer muito ao senhor por ter nos recebido, por ter feito, Nada, foi um por prazer. ter nos contado essa história e a sua história também. Obrigada. Obrigado. Povo pobre, natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. A prefeitura abre a campanha para a ajuda do ensino e do saber, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler.